João Marchini. O João ele é formado em Ciências da Computação pela Unesp, aqui em Presidente Prudente. Está cursando mestrado em Ciências da Computação também na Unesp. E é desenvolvedor web na Fala Freud. É isso? E ele vai falar com vocês hoje sobre React.js. Isso aí? Obrigado, João. Excelente palestra para vocês. Boa noite. Beleza. Bom, obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo convite. É a primeira vez que eu participo como palestrante limitado. Vou falar um pouco para vocês sobre React. Já falou, né? Meu nome é João. Bom, vamos lá. O que eu preparei para vocês? Vou falar um pouco sobre a origem do React, o que ele quem usa o React atualmente, a comunidade, o suporte tanto a dispositivo nativo, né, smartphone, PWA, Progressive Web Apps, o ecossistema do React, controle de estado da aplicação e o Hello World, que eu vou fazer uma demonstraçãozinha em código. Bom, o React surgiu por meio do XHP. XHP foi uma solução que o Facebook implementou, tentando evitar ataques do tipo XSS na plataforma deles. Resolveu, porém não resolveu o problema de muitas idas e voltas da aplicação web. Está melhor o som? Idas e voltas da aplicação web com o servidor. Sendo assim, o engenheiro do Facebook resolveu então portar essa solução que era em PHP, que é o XHP veio do PHP, em JavaScript. Depois de 6 meses então veio o React. O primeiro uso dele foi em 2011, no feed do Facebook. E nessa mesma época, final de 2011 e começo de 2011, o Instagram se juntou ao Facebook. Isso é muito importante. Bom, qual que era o problema? O Instagram e o Facebook eles eram separados. Eram plataformas separadas e empresas separadas. Com isso, foi necessário extrair, ou seja, retirar o React de dentro do Facebook. Era um código dentro, engessado do Facebook. Feito isso, eles conseguiram tirar o código e o primeiro uso externo, então, foi no próprio Instagram, na versão web, em 2012. Em 2013, mais específico em maio de 2013, numa conferência que se chama JSConf US, foi apresentado, então, o React como open source para a comunidade no geral. Eu coloquei depois, eu vou disponibilizar a apresentação, esse link é da apresentação do React nessa conferência. Bom, o engenheiro responsável pelaquela porta, ou seja, pelo começo do React, esse da esquerda, o Jordan Walk, e o da direita, o de Boina, tá? É o Pete Hunt, que foi o engenheiro responsável pela equipe do Instagram para remover o React do Facebook e poder ser utilizado no Instagram. Bom, essa foi a história do React, bem resumido. O que é o React, então? O React é uma biblioteca de JavaScript para fazer construção, desenvolver interface de usuário. Ele possibilita o reuso de componentes UI, no nosso caso aqui, Web Components, e também ele permite grandes aplicações a alterar os estados sem recarregar a página. Isso aqui eu vou explicar um pouquinho depois. Bom, o principal propósito do React é ser rápido, escalável e simples. E ele é bem rápido, é bem escalável e bem simples. Ele corresponderia, fazendo uma comparação MVC, a Vue. MVC, para quem não conhece, é o Model View Controller. Bom, alguns conceitos foram criados junto com o React. O primeiro deles é o JSX. O que seria o famoso JSX? É uma sintaxe que você consegue misturar HTML e JavaScript. Vou mostrar um exemplo. Como seria a construção de um elemento React sem o JSX e como. Sem o JSX, vocês reparem aqui, ó, aqui eu estou criando uma classe do tipo React e criando o elemento com essa linha aqui. Então está lá, React Create Element, o nome do elemento é uma div. Não estou passando configuração adicional nenhuma. O nome desse componente vai ser hello e eu estou passando o valor para ele disprops.name. O componente componente pai, desse aqui de cima, eu chamo create element, o nome do componente que eu quero e o que eu vou passar para ele, ou seja, Word.
Com o JSX, fica dessa forma. O mesmo componente, a div que eu quero criar já em HTML, o nome do valor que eu estou colocando na minha div e o parâmetro adicional que eu estou passando pelo componente Py. Eu prefiro usar JSX, não é obrigatório usar JSX no React, você pode desenvolver sem JSX. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu gosto. Passando um pouquinho, o tempo é meio curto, outro conceito que foi criado junto com o React é esse Single Way Data Flow. O que é isso? Se vocês observarem aqui, os dados estão vindo de cima para baixo e os eventos de baixo para cima. No exemplo anterior, se vocês observarem bem, esse componente aqui seria o pai desse componente aqui de cima. Os dados estão vindo do pai para o filho, por meio de props, que seriam os properties. Isso a gente já vê no código também. E analogamente os eventos. Lembrando uma coisa bem importante, eu não posso alterar esse valor props name no componente filho. Eu tenho que mandar um evento, ou seja, um callback que seja para o pai, e ele poder alterar esse valor. Isso que significa esses eventos subindo. Bom, a grande sacada do React é o Virtual DOM. O Virtual DOM, ele funciona do seguinte, ele meio que mascara, entre aspas, para o desenvolvedor, a renderização dos componentes React. É o que faz ele ficar rápido. Para o desenvolvedor, cada componente que atualiza, ele dá a impressão de que os componentes estão em estados diferentes de atualização. Então, por exemplo, aqui a gente tem, na versão inicial, uma view com o texto CMD 342, o número 54 e um círculo, eu sou meio daltônico, tá? Eu acho que é azul. Se não for azul, desculpa. A próxima atualização, o círculo vai mudar para vermelho. Aos olhos do desenvolvedor, a gente vai ter uma chamada que chama Component TID Update, que a gente consegue pegar o estado anterior e o estado atual. Mas, na verdade, no documento original, no documento real, que a gente chama de Real DOM, o React apenas atualiza o componente que foi alterado. Então, ele não vai renderizar a página inteira como a impressão que dá para o desenvolvedor. Bom, falei já a origem, o que é e tudo mais, mas então quem que usa? Eu separei alguns, tá? Como ficou claro de ver, o Facebook usa React, o Instagram usa React, Netflix, The New York Times, o Yahoo, o e-mail do Yahoo, Khan Academy, o WhatsApp versão web, o Dropbox, a Asana, o Slack, que até o João comentou agora há pouco, o Outlook, o Atlassian, para quem não conhece, é o que desenvolveu o Gira e o Bitbucket, e a startup que eu trabalho, a Fala Freud. Tanto a versão web quanto a versão aplicativo mobile nós desenvolvemos em React. Falando em aplicativo, aqui eu separei uma lista, depois se der tempo eu mostro. Esse aqui é um site mostrando todos os sites que usam React, está no repositório oficial do Facebook, no GitHub, tá? Bom, a comunidade. Eu fiz uma pesquisa meio rápida. No Stack Overflow tem cerca de 74 mil perguntas relacionadas a React. Todos os itens, menos o último, são fóruns e chats, enfim, redes, estão no site oficial do React, react.org. O último aqui é um canal que eu participo no React, brasileiro, e a galera é bem ativa. Todo dia a galera está falando, resolvendo problema, enfim. O suporte tem um suporte nativo com React Native e a Progressive Apps com React PWA. O ecossistema tem cerca de 48 mil pacotes no NPM e o Yarn. Possui o React DevTools, auxilia muito no Chrome e no Firefox. O Code Sandbox é parecido com o CodePen, para quem conhece. Ele suporta o React. E o S7 ajuda muito no desenvolvimento do React. E o Babel, que é um Syntax Highlighting para JSX. Syntax Highlighting ajuda a identificar melhor os componentes, com cor, enfim. Bom, controle de estado de aplicação principal eu coloquei o Redux, que é o que a gente usa, mas também tem o MobX e o Flow. Para iniciar um projeto React, isso aqui eu peguei próprio do site do React.org, necessita também ter um Node instalado, e o comando é simples, você dá um npm install, o "-g" para ser global, né? E instala esse CLI que é o Create React App. Depois você roda esse comando com o nome da sua aplicação, aqui ele colocou My App, busca passo e dá npm start.
Eu vou mostrar aqui. Eu já deixei meio que pronto, com medo de demorar também, mas o que ele gera é basicamente isso daqui. Ele gera os node models, que isso aqui é bem da NPM, essa pasta public fica o index.html, mas o que a gente vai mais mexer mesmo é na pasta source, principalmente nesse arquivo aqui, fjs. Bom, já deixei aqui meio que no jeito, se é esse mesmo. Bom, aqui a gente está na app.js. O React funciona mais ou menos assim. Aqui, se vocês puderem ver, eu estou importando o React e a classe Component do pacote React, que veio tudo instalado quando roda aquele comando create React App. Essa aqui é uma classe, no caso é um componente. E aqui, se vocês observarem, ele já está com o JSX. Estou colocando um return aqui e o HTML aqui dentro. Para rodar isso daqui, a gente vai vir no terminal. A gente vai rodar o comando npm start. Esse npm start vai gerar um servidor de desenvolvimento e já vai abrir aqui no meu navegador padrão, que no caso aqui é o Chrome. Bom, esse aqui seria meio que o Hello World do React. O projeto já está pronto e por padrão ele vem dessa forma aqui. O que a gente vai fazer? Eu me propus também, igual o Felipe, a fazer uma listagem dos membros do site do FTP. Então aqui, vamos começar. Eu tenho a lista também, todos os participantes. Eu coloquei num array de objetos JSON. E aqui, deixa eu fechar esse aqui, que isso aqui não é importante. Vamos começar aqui, ó. Primeiro, esse tag P aqui não vai ser útil pra gente, eu vou arrancar ela já. A primeira coisa que a gente vai fazer é um componente para listar os nossos usuários, né? Então aqui eu vim aqui, dar um new. Eu gosto de separar por passos os componentes, mas não é nada obrigatório. Eu vou chamar aqui de list view, que vai ser uma lista. Como eu vou usar JSX, a extensão do meu arquivo eu vou colocar como JSX. Bom, beleza. Eu quero que ele também seja um componente React. Então eu vou importar isso daqui e colocar Eu escrevi meio rapidinho aqui porque o microfone está lá, a gente está atrapalhando. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Basicamente eu criei uma classe que estende o componente, no caso React, coloquei o construtor dele aqui e o super que chama super do componente. Para quem conhece OO, eu acho que nada demais até aqui, né? O que seriam essas props aqui? As props são aquelas propriedades que passam do componente pai para o filho. Então eu já estou deixando aqui porque eu vou usar ela mais para frente. Aqui, faltou agora na app.js eu importar aquele meu arquivo de participantes. Então eu vou colocar aqui, chamar de members.
Eu já vou também importar o nosso componente que a gente acabou de criar. Uma coisa interessante também. Eu criei um componente, eu adiciono ele por tag, pelo nome da classe que eu coloquei. Vocês podem perceber que eu estou importando a lista nesse componente app.js e eu vou passar via props para o componente list view que eu acabei de criar. Aqui, eu vou fazer assim, ó. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando via props, que eu estou chamando essa propriedade de members, pegando esses members que eu acabei de pegar daquela lista aqui. Então eu estou pegando o array do componente pai e jogando para o componente filho, que vai ser onde vai ser exibido os membros os itens dessa lista. Então, voltando aqui no componente ListView, as classes React, elas seguem um fluxo. E todas elas têm que ter o método render, senão você não consegue ver o seu componente na tela. Basicamente você faz a chamada ao método e passa o que você quer retornar. Aqui dentro eu vou retornar um HTML. Na verdade, retornar uma outra. Bom, aqui dentro eu vou retornar a nossa lista. A nossa lista está vindo por props, que eu chamei de member list. Eu vou usar um conceito aqui do S7. Aqui eu vou mapear todos os elementos da minha lista e vou jogar para essa variável itens. Como uma classe, eu posso criar métodos, quantos métodos eu quiser aqui dentro, que é como uma classe comum no JavaScript. Então eu vou criar a classe aqui renderItem, no qual ela recebe o item atual e o index. Esse item aqui é cada linha daquele meu array do arquivo participantes.js aqui. O que eu vou fazer? Esse item aqui vai ser cada linha desse daqui. Eu vou pegar os atributos desse JSON e vou renderizar uma linha aqui. Esse index vai me retornar o index relacionado à lista daqui. Para ficar um pouquinho mais organizado, eu vou separar em spam, só para não ficar misturado. Em div também. Então, eu tenho lá nome. O nome vai ser, seguindo a estrutura do arquivo, né? Vai ser item.name. Lembrando que par-chave é valor. Então, item.name. Como eu estou passando o objeto, eu tenho que colocar essa chave aqui, tá? Se eu deixar sem a chave, vem o texto puro. Aí vai ficar escrito item.name para todo mundo. Vou deixar só o nome por enquanto para a gente ver se vai funcionar. Como funciona, né? Bom, beleza. Agora, deixa eu ver se tudo certo aqui. Salva. Como ele também utiliza o Webpack, ele fica observando os arquivos e
não preciso atualizar a página lá, ele foi sozinho. Essa aqui é um negócio meio chato para explicar, mas basicamente assim, se você fazer, resumindo a história, se você usar map com itens, você tem que colocar uma aqui e um index aqui, senão o React fica reclamando que está sem index os elementos que são iguais do array. E deu certo, eu já listei todos os elementos aqui por nome, no componente list_view. Obrigado, não sei quem foi, mas obrigado. Bom, recapitulando o que eu fiz aqui, né? Deixa eu minimizar essa parte. A gente tem o componente Py, o app.js, do qual ele é o primeiro componente chamado a partir do root. O root ele fica aqui na index, eu não mostrei porque eu fiquei meio preocupado com o tempo. Assim como o Angular, acredito que o Vue também deve ser assim, a gente tem um elemento que a gente chama de root, que seria onde começa tudo. Se vocês observarem aqui, eu estou colocando não o meu elemento root, o meu componente app, que é o que eu estava mexendo agora. Mas a partir do app que eu começo a minha aplicação. Não é aconselhável mexer no index.js, tá? Então aqui eu criei meu componente, passei via props os membros e renderizei meu componente. Tem mais 3 minutinhos, dá para mostrar mais alguma coisinha lá, então. Eu vou criar um componente de filtro. Acho que dá para fazer em 3 minutos. Mesma coisa, vou criar uma pasta nova. Vou chamar de search dessa vez. Esse componente search eu vou fazer diferente. Como ele não tem controle de estado, ele vai ser só uma caixa de texto que vai me retornar o valor do que eu estou digitando. Eu vou fazer ele como uma função. A diferença disso para o React é que ele seria o que a gente chama de componente burro. Como ele não é uma função, eu vou passar os props por parâmetro. O que muda? Muda aqui, como ele não é uma classe que estende componente, eu não tenho aquele método render que tem que ter no componente, e aqui eu já posso retornar direto o meu HTML. Eu vou retornar aqui uma input e um botão qualquer. O botão vai ser texto ok. Input não tem nada. O botão, quando eu for clicar, aqui eu vou mostrar a questão dos eventos, de passar para cima. No evento um clique do botão, eu vou chamar por propriedade o evento Py que vai responder por isso. Como assim? Bom, como aqui eu tenho um componente, eu vou criar um estado aqui, mesma coisa, construtor,
O React também ele trabalha com variáveis de estado, que são esses states, do qual quando esses states se atualiza, ele propaga para os demais. Como assim? O React ele é baseado em reação mesmo, seria a tradução de React. Então quando alterar esse variável state, ele vai cair naquelas atualizações que eu te comentava do virtual DOM. Então o que eu vou fazer? Quando eu apertar OK na search bar, eu vou alterar esse state e eu vou passar esse state via props também aqui para esse elemento da list. Assim, quando ele alterar esse state, eu vou forçar a list view a atualizar. E quando ela atualizar, eu vou fazer uma busca. É importante lembrar também que as variáveis de state do React não são consideradas se alterar direto na mão. Por exemplo, this.state search recebe alguma coisa. Porque você usando esses métodos, ele empilha as alterações que têm que ser feitas. E aí, pelo virtual DOM, quando ele vê que o momento melhor para fazer a alteração, ele faz. Questão de otimização. Aqui faltou só passar a string, né? Bom, eu passei o tempo aqui, eu só vou mostrar um exemplo aqui rapidinho, só para mostrar o componente, eu não vou fazer a busca, só mostrar o componente dando a resposta para o componente pai do evento, e depois que a gente tiver interesse, a gente pode trocar uma ideia. Vou dar um alerta mesmo só para não perder muito tempo. Esqueci de cortar o React também. Bom, a ideia agora seria pegar esse valor e colocar a busca, não deu tempo, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aquela ideia dos eventos para cima, né? Eu passei os dados para baixo via FJS, por meio da lista, por meio dos props, e de evento eu mandei o evento para cima, né? Então, dentro do componente filho, eu mandei informação no componente pai. O próximo passo é ser simples, ia passar por state aqui, e dentro do list view ia fazer a busca. No nosso tempo, eu vou parar por aqui, vou fechar isso aqui e é isso daí, pessoal. Só deixar uma dica pra galera aqui, ó. O React é bem melhor que Angular. Muito obrigado, João. Valeu.